Continuando a nossa meditação, nós estamos ainda no capítulo 1 e o episódio da cura do leproso está no fim do capítulo 1, a partir do versículo 40. Então Jesus, saindo da sinagoga, vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, que estava com febre. Depois vem uma súmula, uma síntese rápida que fala simplesmente que muita gente procurava Jesus e que ele andava pelas sinagogas pregando e expulsando os demônios. E aí vem então o episódio do leproso. O texto diz que o leproso foi até ele. O leproso procura Jesus. Já é algo estranho, porque não era permitido pela lei mosaica que os leprosos se aproximassem dos outros. Este leproso se aproxima de Jesus. Um ato de coragem também dele. Implorando-lhe de joelhos. Um ato litúrgico, um ato de adoração. Se queres, tens o poder de purificar-me. Veja a profissão de fé deste leproso. Se queres, ele apela para a vontade livre de Jesus. Jesus pode querer, pode não querer, mas ele tem o poder. Ele tem o poder de querer e de querer purificar este homem. Se queres, tens o poder de purificar-me. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero ser purificado. É um relato simples, curto e belíssimo. Né? O senhor quer? Quero. Então, fica livre disso, fica purificado. Estendeu a mão e tocou no leproso. Também não era permitido fazer isto. Jesus faz coisas que não são permitidas. Estranho, não? Ele desobedece. Então vamos desobedecer. Eu conheci um padre que disse que ele começou a acertar depois que desobedeceu 7 vezes. 7 vezes é um número simbólico, então ele dizia isso simbolicamente. Mas foi a obediência de muitos que levou as situações dos campos de concentração na última guerra a se tornarem uma tragédia. Os que se defendiam depois diziam: eu não era responsável, eu obedeci, eu obedeci, eu obedeci. Tudo tem o seu lado obscuro e o seu lado luminoso, diziam os judeus. Aqui, Jesus e este leproso estão saindo do quadro da lei estrita. Mas por quê? Porque se trata, antes de mais nada, do bem da pessoa humana. E Jesus está lá, Deus que se faz homem, Deus humano, e lá diante dele está um ser humano em situação difícil, não apenas difícil, mas em situação de diminuição daquilo que é próprio do ser humano. Então, é preciso romper as regras. É preciso ir no sentido contrário, em benefício do ser humano, porque em primeiro lugar está o ser humano. Foi por causa do ser humano que Jesus se encarnou. E Deus criou o ser humano. E o criou como o que havia de melhor em todo o seu ato de criação. Eu quero ser purificado. É isso que Jesus quer. Jesus não quer doentes. Jesus não quer... Ele morre na cruz, mas não quer que a gente fique pendurado na cruz. Morreu ele para que a gente não fosse crucificado. Ele quer outra coisa para todos nós. Ele quer a obra do Pai, que foi o paraíso perdido, que precisa ser recuperado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote
e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhes sirva de prova. Ficou purificado, deve se apresentar, segundo a lei de Moisés, aos sacerdotes, para que se constate que ele não é mais enfermo, que ele não é mais leproso. Mas aqui se diz, advertindo-o severamente, despediu-o logo. Essa advertência severa. Por que essa palavra severa aqui? O versículo 41 diz, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, movido de compaixão. Perfeitamente normal. Mas há alguns manuscritos antigos e também Bíblias nossas, traduções nossas, que se baseiam em outros manuscritos, que não dizem isto, movido de compaixão, mas dizem que Jesus estava nervoso, irritado, ele estendeu a mão e tocou e disse, eu quero ser purificado. Bom, os que estudam os textos e fazem a crítica textual preferem a expressão que está na nossa tradução, movido de compaixão. E se vocês encontrarem que Jesus se irritou, isso também se encontra em textos, nos manuscritos antigos. O que acontece neste momento? Bom, aí é um trabalho de crítica textual, um trabalho minucioso, que interessa, não interessa. Mas, de fato, Jesus, não é mais normal que ele tenha se compadecido daquele homem do que ele tenha ficado irritado. Ora, tanto pode ser uma coisa quanto pode ser outra. Por que Jesus ficaria irritado? Ficaria irritado exatamente por causa do ensinamento dos escribas. Por causa da situação daquele homem, em que ambiente ele foi colocado. Então Jesus se irrita não com o homem, se irrita com o quadro criado em volta dele, com a situação. E por isso ainda a expressão, ele adverte severamente e ele diz, não diga nada a ninguém, mas cumpra a lei, não vai fazer propaganda daquilo que eu estou fazendo, observa a lei, vai e te apresenta aos sacerdotes como querem que seja feito e mostre que você está curado. O que Jesus não aceita é a exclusão deste homem. Digo, de novo, as coisas não são tão fáceis, porque era preciso excluir para proteger a população da enfermidade. Hoje em dia a gente já tem evoluído muito nesse sentido e essa exclusão, um cuidado é preciso, a exclusão não é necessária. De toda forma, Jesus está ensinando a todos nós. Eu vi um quadro semelhante no Amazonas, na prelasia de Itacoatiara. Havia numa comunidade um catequista que ficou leproso, ele se afastou, foi morar sozinho na beira de um lago e não aceitava que ninguém se aproximasse dele. Ele não aceitava. O bispo foi fazer a visita, e disseram a ele que existia esse catequista. Ele pegou o barco, atravessou o lago e passou um dia inteiro só com aquele rapaz na beira do lago, que não queria a visita nem do bispo, ele queria. E no fim do dia ele trouxe o menino de volta para a comunidade, para que voltasse ao convívio. Não o trouxe curado, mas trouxe com novas perspectivas, não simplesmente da exclusão e do isolamento. É o que Jesus ensina a todos nós. Precisamos da sabedoria do Espírito para saber em cada momento qual é a melhor decisão a ser tomada. Vamos depois continuar a nossa reflexão ainda um pouco sobre este leproso, porque ele não apenas mostra que Jesus quer a cura, mas mostra que Jesus espera que a gente comece a pensar de forma diferente,
que não se ensine uma religião de dominação, que o quadro religioso no qual envolvemos as pessoas seja libertador e não dominador, e não seja um quadro em que a pessoa é sufocada cada vez mais, e que no fim, pessoas religiosas que terminam cheias de problemas psicológicos. Por quê? Quando deveríamos ter uma alegria do coração pela liberdade que Cristo nos trouxe. Então, Jesus insiste, para concluir este episódio, que ele não propague aquilo que foi feito. Jesus tem essa preocupação, ele não está fazendo as coisas para fazer propaganda de si mesmo. Ele faz porque tem que ser feito em favor do ser humano. E diz, não precisa contar a ninguém. Fique feliz com aquilo que está acontecendo. Mas o homem saiu e divulgou a notícia por toda parte, de forma que Jesus nem podia se apresentar no meio dos outros, ficava fora nos lugares desertos. Então vamos continuar depois, entrando também na história do paralítico que Jesus vai curar.